Irmãos, Deus me dá uma palavra hoje lá na sede. Eu chorava por dentro. Não esperava de Deus falar daquela maneira. Como Deus falou forte, forte. Se fosse aplicar o que eu estudei, não ia dar certo. Não ia acontecer o que aconteceu lá. Que maravilha, meus irmãos. Quando a gente coloca em transparência diante do nosso Deus. Eu fiz um resumo, tentei fazer alguns estudos, umas pesquisas, mas nada que eu estudei saiu lá. Pois eu estava ouvindo o que eu falei, porque eu gravei, e falei, como pode? Como pode? Tudo que eu estudei não saiu nada. Nada, nem vírgula, nem ponto, nem nada. Deus não deixou lembrar. Isso é que é Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito de Deus veio sobre Davi, e daquele dia em diante, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, ele levantou e voltou para a casa dele. Senhor meu Deus, aqui está, meu Deus, esta palavra. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não tenho pretensão de estrelismo, Pai, porque a estrela que brilha aqui é o Senhor. Se não fosse o brilho do Senhor, nós teríamos a nossa vida apagada. Foi o Senhor que nos acendeu, foi o Senhor que nos arrancou do reino das trevas e nos implantou na sua maravilhosa luz. Meu Deus, e dentro dessa maravilhosa luz, nós queremos fazer o que é correto, queremos transferir a palavra da salvação. Fala com o teu povo, para a glória do teu nome santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, irmãos, pode assentar. Canta o Pai comigo a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito impactante, ela é impressionante. Aqui nós estamos dentro do livro dos reis. Os reis falam sobre as monarquias. Eu gostaria de falar aqui, vai haver oportunidade para me falar sobre os 20 reis do sul, que foram 20 reis, foram 20 tronos, porém de uma dinastia só da dinastia de Davi, só da dinastia de Davi. Em contrapartida, no reino do norte, foram 20 reis, porém 19 dinastias. Teve 19 famílias, teve 19 pessoas. Só que na casa de Davi, Deus falou assim: Davi, dos seus descendentes nunca vai faltar alguém que é a poça do trono. Assim que um descendente morrer, o outro da mesma árvore genealógica vai subir. E quando o outro morrer, o outro da mesma árvore genealógica vai subir. E quando o outro morrer, o outro da mesma árvore genealógica vai subir. Porque Davi era do reino de Judá. Davi era da raiz de Judá. E o que significa Judá? Judá significa casa do louvor. Davi fala assim, ao Salmo 122, no verso 1, ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, porque os nossos pés está dentro de suas portas, ó Jerusalém. Essa Jerusalém que ele estava falando, meus irmãos, é a Jerusalém celeste, porque essa Jerusalém terrestre ele já estava lá. Então, como que aconteceu a eleição de Davi? O contexto dessa pregação, dessa palavra, ela vem do pó que traz para o trono, que é o tema da campanha, do pó
foram reprovados, né? Eu falei de poucos, porque eu tive 3 manifestações aqui na igreja. E Davi, ele é um dos reis que foi elegido por Deus. Ele foi elegido por Deus. Ele é o segundo rei. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. O quarto rei foi Roboão. O quinto foi Jeroboão. Quer dizer, do terceiro rei para frente, a iniquidade começou a brotar. Só que do terceiro rei para trás, nós víamos temor na nação de Israel. Ainda que Saul andou no caminho errado, ele não ouviu a voz de Deus conforme deveria ser ouvida. Davi, o Saul, ele foi ungido por Deus. O Saul, ele profetizou. O Saul, ele teve experiência com Deus. Mas só, meus irmãos, que só experiência com Deus não adianta. Não adianta, né? Muitas das vezes a gente quer participar do culto. Não, eu quero estar sempre lá para me mostrar para o pastor ou para os maiorais que estão na frente que eu sou frequente no culto e eu não tenho o porquê de ser chamado a atenção, né? Eu sou dizimista, eu ando certinho. Meu dízimo pode contar lá todo dia, assim, tá lá, né? Eu, na hora da oferta, eu faço a melhor oferta para apresentar para Deus. Nada disso adianta se não houver obediência e temor. Nada disso adianta se não houver um coração que agrada a Deus. Porque Deus sonda os nossos corações. A Deus, Ele sonda os nossos corações. A Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi era anjo? Porque Davi era celestial? Porque Davi era diferente? Nada disso, meus irmãos. A Bíblia mostra que ele adulterou. A Bíblia mostra que ele marcou o povo de Israel. Nem Deus mandou isso. A Bíblia mostra, meus irmãos, que ele fez coisa errada. Que ele fez coisa errada. Mas toda vez que ele errava, sabe o que ele fazia? Ele rapava a barba. Olha, irmãos, rapar a barba naquela época era desonra. Uma vez Davi mandou um servo dele olhar uma outra questão numa outra cidade. Eles pegaram o servo dele, raspou a barba dele. Eles teve que esconder esse servo até a barba dele crescer de novo, para depois ele voltar a ser mensageiro outra vez. Raspar a barba é uma humilhação profunda. Davi raspava a barba, raspava a cabeça, vestia de pano de saco, ele queria nem saber o que até rachava. Ele falava: Deus, eu sou podre, eu sou um verme, eu sou uma pulga no deserto. Ele falava que era teu cachorro morto. Ele falava assim. Ele não falava para poder impactar os outros, ele falava porque ele sentia assim: eu não presto, Senhor, eu não falo nada. Eu fui criado em pecado, gerei pecado, em pecado eu fui formado, em pecado gerou minha mãe. Mas uma coisa que Davi agradava a Deus: mas não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque nessa passagem que nós lemos aqui, fala que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele nunca mais foi o mesmo. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós temos que ser diferente. Nós temos que mudar. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, que o Espírito ele traz nove gratificação de graça para nós fazer uso no nosso ministério, para a gente ser diferente, para a gente agir diferente, para a gente impactar a Deus com a nossa vivência diante dos céus. Nós não temos que impactar o homem, nós não temos que fazer graça para maioral, nós temos que ter conceito com Deus. Assim, meus irmãos, Davi não tinha esse negócio de agradar A ou agradar B. O negócio com ele era agradar a Deus. E o que ele fez? Ele foi ungido aqui nesse dia. Deus colocou ele como rei. E o que ele fez? Ele falou assim: nada foi me designado, então vou voltar para a minha função. Eu vou voltar para a minha função. E ele continua fazendo com amor, ele continua fazendo com carinho, ele continua cuidando das ovelhas com
O dia que você perder o prazer de fazer o seu trabalho na sua casa, de fazer as suas obrigações, você vai ver que a sua vida vai virar. Porque o prazer que nós temos de fazer as coisas para Deus, é isso que atrai Deus para a nossa vida, meus irmãos. Deus agrada daquele que faz com o coração aberto. Eu faço porque o meu amor é infinito, por isso que eu estou fazendo. E Davi era esse. Davi fazia porque ele amava fazer. Tudo que ele fazia bem feito. As ovelhas, ele fazia bem feito. Irmãos, ele era um rei. Olha que o pai dele chama, dá ele um monte de tempo para levar para os irmãos na guerra. Estava tendo uma guerra em Israel, 40 dias essa guerra estava em andamento. Tinha um gigante lá que fazia 2 afrontas por dia. Então quer dizer, foram 80 afrontas. Todo mundo discutindo, todo mundo com medo, todo mundo afugentado, todo mundo com o coração disparado, com medo. Se esse gigante subir essa ladeira correndo, nós vai dar conta de correr dele, não, o tamanho das pernas dele. O homem corre demais. Quando ele estiver lá gritando, vamos ficar daqui tremendo. Mas quando ele se esmalte, corre pra cá, nós fica e casca fora. Sabe por quê, meus irmãos? Aquele que não faz com amor é medroso. Aquele que não tem amor no coração é medroso, é mentiroso. Às vezes ele postura em valentão, mas na hora que bate o pé pra ele, ó, casca fora. No meio da bagunça ele é o mais gritador, mas na hora que a bagunça esparrama, ele é o primeiro a correr. Ele é medroso. E a Bíblia fala no livro de João, capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama incondicionalmente, sem olhar para aquilo que pode lhe proporcionar, ele ama porque o amor divino, ele não carrega medo. Por isso Davi não tinha medo de nada. O pai dele falou: leva lá alimento para os seus irmãos. Ele foi levar. E ele chegou lá assim, ele estava olhando, o coração dele não estava em alimentar os irmãos. O coração dele estava em resolver a situação que Israel estava enfrentando. 40 dias de guerra, 80 afrontas. Aí eles falavam: com quem você deixou as poucas ovelhas de seu pai? Né? Se fosse outro, ele fala: meu ministério é pequeno, eu sou pequenininho. Então vou deixar eles resolver que esse gigante vão embora. Porque quem é medroso também é covarde. E quem é covarde também, meus irmãos, gosta de fazer pirraça. E o reino de Deus não aceita pirraça. Nós não podemos fazer pirraça com Deus, porque Deus não tem donos pirracentos. A vara de Deus conserta pirracento também. E Davi chegou lá e falou: não, minha conversa não é com meus irmãos não, porque esses aqui tá tudo medroso, tá tudo com medo. Esses aqui já tá do lado dos covardes. E ele falou: quem que é o filisteu? Perguntou pro rapaz lá: quem que é aquele filisteu que grita o tempo todo? Ele falou: aquele ali é um gigante criado nas academias filisteias, treinou, o cara bate com a espada. Porque afinal de contas, os filisteus, eles tinham fábrica de escudo, fábrica de carro de guerra, fábrica de espada, eles tinham fábrica de flecha. A flecha deles jogava 3 de uma vez. Eles tinham fábrica de lança. Eles tinham guerreiros que eram treinados desde quando nascia até o momento da guerra. Eles não perdiam batalha. Eles eram muito habilidosos na guerra. Todo mundo tinha medo dos filisteus. Ele falou: aquele filisteu ali é o peão deles. Eu acho que ele deve ser até o instrutor deles. Aquele ali é um cara que bate muito. E ele nunca perdeu batalha. Você acha que quem amedrontou os Davi? Não. Sabe por que não amedrontou? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Deus falou com Davi, Deus falou com Samuel: vai na casa de Jessé o belemita, leva um vaso de azeite e unge Davi. Vem na casa. Por que vem? Porque antes dele Deus já estava lá. Por que ele falou leva o azeite? Ele poderia ter falado: toma a coroa do Saul, que eu estou rejeitando o reinado dele, e põe na cabeça do Davi. Toma aí o escudo dele, a roupa de rei dele, coloque no novo rei. Ele poderia ter falado isso, mas ele falou: não, pega o chifre, enche de azeite e vem. Porque onde tem azeite, meus irmãos, tem obediência. Onde tem azeite, tem importância. Onde tem azeite, tem anúncio. Se você quer melhorar, busca azeite para a sua vida.
pecar, porque é Deus que rege os seus passos. E o azeite chegou na vida de Davi, e Davi foi conversar com o rei. Parece, meus irmãos, que no mundo espiritual o rei já estava entendendo, porque o rei queria que ele fosse a armadura dele, não toma minha armadura, ou seja, né? Talvez ele estava assim, já assim, esse aqui é o novo rei, eu já não sirvo, eu sou um cagão, eu sou um medroso. Ele estava dando até a filha dele em casamento para quem vencesse o gigante. Quem vencesse o gigante pode casar com a minha filha. E outra, eu vou ausentar o imposto. Esse negócio de ausentar de imposto que vai longe, só que você escuta. Eu vou ausentar o imposto e ele vai ter a mão da minha filha em casamento. Oi, medroso não tem jeito, irmão. Medroso, é mentiroso, é covarde, é pirracento. É pirracento. Por quê? Porque depois que Davi venceu, você acha que ele deu a mão da menina para ele em casamento? Eu não. Sabe o que ele fez? Pegou a mão da moça e deu para outro cara. Deu para outro cara casar e falou: mas que isso? Eu fiz isso. Eu falei que dá a mão do rei. O senhor ia dar a mão da moça em casamento, só deu ela para outro homem. É, mas eu tenho uma outra ali. Qual que é aquela ali? Tá bom, pode ser aquela mesma. Ah, não, mas aquela lá você tem que pagar por ela. Quem que eu tenho que pagar? Desce lá no arraial dos filisteus e traz para mim sem prepúcio. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que lá os filisteus iam matar o Davi. Ia tirar o Davi, porque ele sabia que o Davi tinha o que ele não tinha. Porque o Saul, ele tinha o trono, mas o Davi tinha o Espírito de Deus. O Saul, ele tinha a fama, mas Davi, ele tinha a conclusão. Davi foi na batalha e ele resolveu. E todo mundo entendeu isso e começou a gritar. Saul matou 1000, só que Davi matou 10.000. 10.000. Aleluia. Matou 10.000. E Davi chega lá, na hora que ele chega lá, ele falou: não, eu não preciso da sua roupa de rei. Não, mas o filisteu é perigoso, sem armadura você não pode entrar no campo de batalha. Você tem que estar com os IPI, né? Igual se fala na frente, tem que trabalhar com IPI. É para sua proteção, você tem que ter um capacete, você tem que ter a couraça, tem que ter as botas. Colocou nele. Ele não dava conta nem de mexer, sabe por quê? A roupa do ímpio não cabe no justo. O que você vai fazer, Deus que vai te estruturar. Não tenta fazer o que o mundo tá fazendo. Ah, fulano tá fazendo, tá dando certo. Ciclano tá ganhando dinheiro igual água, tá a ponto de rir. Vai viver na pele dele pra você ver. Vai viver, às vezes tá com o casamento todo frustrado, diagnosticado com câncer. Dinheiro não paga câncer. Às vezes tá com HIV no corpo, dinheiro não tira HIV. Né? E a pessoa tá toda cheia de problema e você tá lá bem boa querendo ser ele. Nossa, ele é bonito demais. Nossa, e o carro dele anda demais. Nossa, o castelo que ele construiu é coisa de primeiro mundo. Ei, põe o olho no Deus que te chamou e dá valor naquilo que é seu. E o Davi falou: não, eu vou resolver com ele do meu jeito. Porque o Davi sabia, ela tacar pedra na funda. Ele tacava a pedra na funda assim que ele não errava um fio de cabelo. Ele falou: vou usar a arma que eu tenho. E ele foi lá no ribeiro, pegou as 5 pedras lá e voltou pro campo de batalha e falou assim: pode entrar no campo de batalha para lutar com ele? Pode. Ele entrou e na hora que ele veio entrando, o gigante já começou assim: covardes, chamando os povos de covardes. Estavam falando a verdade. Covardes, vocês não têm roupa para lutar comigo. Mandou menino, mandou menino. Que covardia, cambada de medroso. E todo mundo escuta, calma, fulano, que ele sobe essa montanha e morrer. Todo mundo com medo. E vem Davizinho, Davi com a funda na mão. Ele tinha nem tirado a pedra da alforge. E ele pegou e falou assim: Israel não tem homem, eles mandam menino. É, menino. Aí olhou assim, viu o Davi tirando a pedra do seixo assim, colocando na funda. Mandou o menino e tá achando que eu sou cachorro, vai tacar pedra em mim? Ah, eu vou cortar sua cabeça, eu vou jogar para as aves do céu e o corpo. Os animais do campo vai comer, os abutres, os animais do campo, os animais selvagens, porque você está vindo com pedra contra mim. Aí ele achou que ia dar certo, porque dava certo com os outros, né? Ele falava assim: ai, me pôs um homem, todo mundo corria. Só que no Davi, meus irmãos,
dele. As frutas não chegavam no ouvido dele, por quê? Porque o ouvido dele estava blindado com o poder do Espírito Santo. O tamanho do gigante impressionava os medrosos de Israel, porque eles estavam querendo coroa. Todo mundo brigando por causa de posição, todo mundo brigando por causa de trono, mas Davi queria compromisso, Davi queria trabalho. Davi veio para trabalhar para Deus, ele veio resolver a situação. E Deus quer pessoas que trabalham para Deus. Deus não está caçando quem dá trabalho, Deus está caçando quem trabalha para Ele, para o reino dele. E Davi veio trabalhar. Então Davi colocou a pedra, né? Eu creio que foi até ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque foi no passo que ele tirou essa experiência, que ele soltou a pedra. Deus deu direção para a pedra, porque tacar a pedra com você, dar direção na pedra com Deus. Nós temos que dar o primeiro passo. Aí Davi foi, tacou a pedra pegou a direção, acertou no gigante, o gigante caiu. Ele pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, foi lá e colocou na mesa de Saul. Saul olhou assim, até a cabeça do gigante estava oprimindo ele, querendo correr da cabeça, a cabeça fora do corpo, eles com medo. Não, pega lá. Ele mandando todo mundo, pega lá. Pegaram a cabeça e levou para dentro do palácio. O que ia se fazer com cabeça dentro de palácio? Nem foi ele que matou, né? É aquelas pessoas assim que estão assim, a minha igreja, chegou um pastor lá, o pastor está mandando fogo na seara dos filisteus, o pastor está mandando fogo, o pastor está mandando, você tem fogo? Não tem não, pastor, é fogo puro, então você tem que buscar seu fogo, porque senão você vai apresentar um fogo estranho e Deus vai te matando. Então, meus irmãos, Davi, ele recebeu de Deus o chamado para o trono. Ele não recebeu porque ele fez alguma coisa que impressionou a Deus, não, o coração dele. O coração dele era um coração conhecido de Deus. Então Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a pretensão do nosso trabalho. Deus sabe se nós estamos trabalhando por amor, se nós estamos tentando impressionar, se nós estamos querendo tomar uma coisa de alguém, alguma posição, se nós estamos fazendo para poder ser notado. Porque se nós estivermos trabalhando por amor, Deus vai honrar o nosso ministério, Deus vai ampliar o nosso horizonte. Você pode ter certeza que Deus vai fazer você pisar em várias terras. Você vai dar vários resultados. Não sei fazer nada, não sei fazer magia. Deus vai pegar você, meu irmão, e vai fazer você montar uma firma de faxineiro, e você vai ser empresário dos faxineiros. Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu aqui nessa noite. Meu tempo já acabou, mas eu gostaria de falar mais uma vez com os irmãos. De tudo que você for fazer, faz com amor. Porque eu posso olhar para você e falar assim, fulano é dedicado aqui todo dia. Só que Deus te conhece mais que eu. Deus conhece mais do que o pastor, Deus conhece mais do que os missionários que estão na direção da obra, né? Porque o que acontece? Se o missionário vai falar assim, vamos interditar o ministério daquele lá, e você tem um coração divino, né? Ele pode interditar seu ministério, você pode ficar interditado, mas Deus vai deixar de falar com você. Deus vai parar de conduzir seus passos. Você pode ficar parado, sentado no banco ali, só de você vir na igreja. As pessoas querem aprender com você como servir a Deus com você. Não, ele é tão guerreiro, eles passaram tanta luta, foram tão